Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, muito bom dia. Nós estamos aqui no nosso primeiro Despertar com Propósito. Eu sou Marcelo Lacerda e a gente está aqui juntos nessa, para que, enfim, a gente possa estar vivenciando aí momentos de realmente muita reflexão, realmente momentos aí de muito aprendizado. E eu quero trazer esse tema para você, o Despertar com Propósito, porque ele surgiu de uma necessidade muito pessoal, né? Da descoberta do meu porquê. Aquelas perguntas retóricas que a gente muitas vezes acaba se fazendo. Por que eu faço o que eu faço? Para que eu faço o que faço? Por que eu estou aqui? São perguntas que vão surgindo e parece, não sei se tem alguma correlação, mas elas ficaram mais intensas, né, quando eu cheguei à minha quarta década de vida. Caramba, 40 anos já vividos, e aí essas perguntas começaram a ficar mais pulsantes na minha memória. Meu Deus do céu! Ainda mais depois que eu vi um dado muito impactante com relação a isso. Alguém resolveu contar quantos dias, em média, as pessoas vivem aqui nessa terra. E chegaram ao número de que as pessoas vivem, em média, 28 mil dias. E aí eu fui fazer essa conta. Olhei assim, bom, tenho 40 anos, vezes 365 dias, eu descobri que eu já vivi 14.600 dias. Aí eu parei de fazer a conta. Parei de fazer a conta porque querer projetar quantos dias eu terei pela frente ainda não é o meu papel. Mas isso me fez refletir bastante. Principalmente sobre essa grande chave emblemática, né? essa grande pergunta emblemática. Né? Por que eu estou aqui e por que eu faço o que eu faço? E aí eu quero compartilhar com você, e aí eu trouxe aqui alguns pontos que acho que vale a pena você, se puder pegar papel e caneta e anotar. São os 4 benefícios de quem entende e de quem já despertou para viver com propósito. O primeiro benefício que você vai começar realmente a entender e a experimentar é que há uma redução drástica do seu nível de estresse. Preste atenção nisso. Quem entende e quem já teve o seu propósito de vida despertado, já começou a caminhar em direção ao seu propósito, primeiro benefício, redução drástica de estresse. A sua vida passa a ter mais sentido. É isso mesmo. E o segundo benefício, ele vai te ajudar na simplificação das suas tomadas de decisões. Quem sabe o porquê faz o que faz, com toda certeza, aprende a dizer não, porque, pare e pense comigo. Você que está nessa sua caminhada aqui na Terra, você já entendeu o seu chamado. Você é alguém que, com toda certeza, já sabe o que faz, o porquê faz, qual é o porquê realmente, aquilo que verdadeiramente arde no seu coração. Você já tem isso muito claramente. Então você não vai ser movido por propostas. Quando você estará sendo confrontado ou colocado em direção a uma tomada de decisão, fica muito mais fácil para você saber dizer sim ou não para aquela proposta. Porque você vai analisar de maneira muito clara. Essa proposta chegando até a mim, ela está me aproximando mais em direção ao meu propósito ou ela está me afastando? Então, benefício número 1 é a redução de estresse. Benefício número 2 é a simplificação da tomada de decisão. E para você que está anotando, o benefício número 3 é que ele vai ter um aumento de realização pessoal. Preste atenção nisso. Quando você verdadeiramente entende o seu propósito, você sabe o porquê você faz o que faz. Essa sensação de realização pessoal, ela é automática, ela vem. Sabe aquele momento em que os olhos começam a brilhar? Quando você sente realmente uma motivação interna. É isso que acontece com quem vive por propósito, com quem entende o seu chamado. E o quarto e último benefício, só que não é o menos importante, pelo contrário, ele vai estar apontando para a sua eternidade. O nosso propósito, ele nos prepara para a nossa eternidade. E aí, para dar início a esse primeiro dia, eu quero compartilhar com você sobre como tudo começa. E o tema do nosso Despertar com o Propósito de hoje é tudo
começa com Deus. Eu quero ler para você aqui um texto que está lá no primeiro capítulo, no verso 16 de Colossenses. Está escrito o seguinte: pois tudo, absolutamente tudo, acima e abaixo, invisível e visível, tudo começa nele e nele encontra propósito. Então aqui já vai a primeira chave. Eu e você, nós não somos o foco. Eu vou repetir. Eu e você, nós não somos o foco. Por muito tempo eu fiquei me fazendo algumas perguntas egocêntricas. Sabe aquelas perguntas só focadas no eu? O que quero ser? O que devo fazer com minha vida? Quais são as minhas ambições? Quais são os meus? O tempo todo olhando somente para mim. E aí eu fui percebendo que quem tem uma vida guiada por propósitos é uma pessoa que ela não fica olhando para dentro de si. É uma pessoa que mira para o outro, que mira para o próximo. Viver por propósito é você estar completamente conectado em servir a sua geração. Nos últimos 2 anos, especialmente nos últimos 24, nos últimos 12 meses, eu foquei realmente em estudar um pouco mais sobre isso. E principalmente, diante de tudo aquilo que a gente está vivenciando no Brasil e no mundo, nós somos chamados para ficarmos dentro de casa isolados nos últimos, 12, 13 meses, 15 meses. Mas e aí? O que é que você fez nesse período no qual foi exigido que houvesse distanciamento social, isolamento social, home office para dentro de casa, homeschooling para dentro de casa? Sabia que o índice de divórcio aumentou significativamente nesse período? Só que quem soube aproveitar este momento? Primeira coisa, houve um resgate da sua identidade. Segunda coisa, tiveram famílias que foram completamente restabelecidas e restauradas. E a terceira coisa, as pessoas realmente começaram a entender que a vida ela precisa ter mais sentido e que ela é um sopro. A vida ela é um sopro. E aí eu passei a mudar também essa minha ótica egocêntrica, dessas perguntas somente focadas no eu. E sabe o que eu descobri? Aí é que foi uma chave que quando virou, passou a fazer muito sentido para mim, foi de que o propósito de vida é maior que minha realização pessoal, minha paz de espírito e até mesmo a felicidade. Olha só que interessante isso. Só que eu quero que você não me entenda mal, tá? Buscar ser bem-sucedido, crescer profissionalmente, alcançar novos patamares de vida e viver o melhor dessa terra é completamente lícito. Só que eu quero chamar a atenção de você que está aqui me assistindo, que nós podemos unir os dois. Nós podemos ser bem-sucedidos e, ao mesmo tempo, viver com propósito. É viável a gente conseguir ter uma vida nessa perspectiva. Só que eu quero compartilhar com você, principalmente, como você começa a caminhar em propósito. Como eu descubro o propósito para o qual fui criado. Eu quero que você anote essas perguntas e essas afirmações que eu quero compartilhar com você aqui agora, porque eu entendi que existem pelo menos 2 formas que a gente descobre o nosso propósito. A primeira delas, e é que a maioria das pessoas realmente recorrem, e eu fui uma dessas pessoas por muito tempo, é através da especulação, através de conjecturas, suposições, teorias. Só que entenda, quando você decide, por conta própria, descobrir o seu propósito e buscar essa resposta em teorias, vãs filosofias, você acaba rodando em círculos. Na verdade, é um caminho que vai te levar a um beco sem saída. Por muito tempo, aliás, nos últimos 38 anos, eu estava tentando identificar o meu propósito. Naquele momento nem tinha esse nome, eu nem sei do que eu chamava, mas aquela inquietação interna, através da especulação. Só que eu não cheguei ao lugar desejado. E o segundo aspecto ou a segunda forma de você descobrir o seu propósito
E é essa que eu quero chamar a sua atenção. Quero fazer com que você realmente reflita bastante sobre ela, é através da revelação. Como assim, Marcelo? Através da revelação. Pare e pense comigo. Qual é a maneira mais fácil de você descobrir a funcionalidade de uma invenção? Você precisa perguntar ao Criador, a quem inventou ela. Então, quando você adota uma perspectiva de descoberta de propósito através da revelação, fica muito mais fácil porque você vai direto na fonte que criou aquela invenção. Você vai até o Criador e pega o manual do proprietário, o manual, né, o manual de utilização daquela invenção e você vai ler. E aí é que essa chave virou para mim. Para verdadeiramente eu descobrir o meu propósito, eu precisei perguntar ao Criador. E eu precisei mergulhar no manual do proprietário, que é a palavra de Deus. E aí eu quero que você anote esses 3 critérios, porque a gente entende de que Deus não é apenas a partida da nossa vida, não é apenas o início, Ele também é a fonte dela. E eu quero que você anote esses 3 critérios para a descoberta do nosso propósito. Eles passarão a fazer muito sentido para você, assim como passaram a fazer sentido para mim também. Critério número 1. Você descobre sua identidade e propósito no relacionamento com Ele. E aí, por isso, esse despertar com propósito logo nos primeiros minutos aí da manhã. Nós marcamos bem cedinho para justamente a gente ter esse primeiro momento de relacionamento com Ele. E aí é que vai a grande chave. É um tempo que você separa para meditar na palavra. É um tempo que você realmente se prepara para conectar com Ele. Faça isso e com toda certeza a sua vida ela começará a sofrer transformações a qual vai surpreender você. O segundo critério, eu quero que você grave isso, é que Deus já pensava em você muito antes de você começar a pensar a respeito dele. Você sempre fez parte dos planos de Deus para essa geração. Se você está aqui escutando, se você está com plena consciência, se você está com todas as suas faculdades mentais muito bem assim equilibradas e organizadas, tenha certeza que Deus ele quer te usar para o propósito dele. E o terceiro critério é que o seu propósito de vida ele não está inserido, que o seu propósito de vida ele está inserido em um propósito muito maior, que ele planejou para a eternidade. Então eu vou repetir esses 3 critérios que realmente assim me ajudaram e eu quero que ajude também você na descoberta do seu propósito. Primeiro, você descobre a sua identidade, o seu propósito no relacionamento com Deus. Essa é a condição número 1. O segundo, entenda que Deus já pensava em você muito antes de você pensar nele, porque você sempre fez parte do plano de Deus para a geração na qual você está inserido. E terceiro, o seu propósito de vida está inserido em um propósito muito maior que ele planejou para a eternidade. Eu quero deixar algumas orientações para você, para a gente poder finalizar essa aula de maneira muito prática, muito objetiva. Eu quero que você faça primeiro o seguinte. Você vai dedicar um tempo de meditação no livro de Colossenses, no capítulo 1, no verso 16, que a gente leu no início aqui dessa aula. Separe aí 5 a 10 minutos do seu dia, abra nesse texto e medite sobre ele. Espere um pouco, com toda certeza Deus vai trazer dentro de você uma revelação e vai ficar cada vez mais claro o porquê você faz o que você faz. E depois responda para você, anote essa pergunta. Mesmo tendo vários argumentos ao meu redor, como posso me lembrar de viver a vida? Na verdade, viver para Deus e não para mim. Eu vou repetir. Mesmo tendo vários argumentos ao meu redor, porque isso vai acontecer, aconteceu comigo e vai acontecer com você também. Como posso me lembrar de que viver a vida, na verdade, é viver para Deus e não para mim?
Eu espero que esse nosso primeiro dia aqui, Despertar com Propósito, no qual a gente vai ter um encontro aqui em torno de 14, 15, no máximo 20 minutos, que eu quero trazer uma mensagem muito prática para você aqui. Espero que tenha sentido, espero que tenha feito sentido para você. E se você quiser assistir novamente esse vídeo, ele está aqui disponível no meu canal do YouTube, o link está aqui na minha bio. Eu desejo para você paz, sabedoria e prosperidade. E entenda que você começou a despertar com propósito. E lembre-se que tudo começa com Ele. Quando eu passei a entender isso, começou a fazer muito sentido para mim. Eu tive uma experiência nesse final de semana muito rica, porque quando você passa a viver com propósito, seus olhos estão mais perceptíveis a tudo que acontece à sua volta, seus ouvidos prestam atenção quando você é chamado para servir alguém, e aí a sua vida passa a ter muito mais sentido. Eu quero encorajar você, a partir de hoje, a despertar para o seu propósito e a viver de acordo com aquilo que Ele planejou para você. Em breve você vai descobrir por que você faz o que faz e por que você está nessa terra. Forte abraço e até o próximo encontro Despertar com Propósito.